Vamos lá, começando o SBT Meio-Dia, trazendo uma informação positiva. No meio dessa cobertura do coronavírus, a gente sim consegue trazer pontos que são positivos. Florianópolis está há um mês sem registrar mortes por coronavírus. No dia 17 de março, a capital declarou situação de emergência e restringiu todos os serviços, aqueles não essenciais, incluindo o transporte público e aulas da rede de ensino municipal e também da rede pública, como medidas drásticas para diminuir o contágio pelo coronavírus. Foi a primeira vez e a primeira capital do país a dar início à quarentena e terminar aí com o fechamento de outros serviços na cidade. Florianópolis saiu na frente, é fato. Hoje, a capital catarinense conseguiu estabilizar o contágio de 1 para 1. O que isso significa? Significa que cada pessoa contamina só mais uma, infecta apenas mais uma pessoa em média. Diferente daquela projeção inicial que previa até 7 pessoas contaminadas por vez. Agora, um contaminado contamina só mais um e não 7. Além disso, na medida que uma pessoa é contaminada, aquela que já estava doente, como você percebe aqui, acaba se recuperando. Uma contaminada, neste momento, contamina apenas mais uma em Florianópolis. Neste momento, essa contaminada vai para o hospital, mas aquela que passou o vírus já se recupera. Isso significa o quê? Um alívio para o sistema de saúde. O número de pessoas diagnosticadas com o coronavírus vem caindo, mês a mês na capital. 331 pessoas contaminadas em março, 232 no mês de abril, como você vê aqui na tela, e 211 pessoas no mês de maio. Florianópolis já aplicou 10 mil testes na cidade. E a gente vai conversar agora com Felipe Perini, médico infectologista, integrante do Gabinete de Gestão de Crise da Prefeitura de Florianópolis, para entender as ações futuras. Porque, pelo visto, as ações atuais já deram resultado, Felipe. Primeiro, parabéns pelo trabalho a toda a equipe da Secretaria de Saúde de Florianópolis, que é exemplo para o Brasil, fato, não se discute. E quais serão as próximas ações? Bom dia. Olá, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder comunicar para a população quais são os nossos próximos passos e certamente acho que mostrar o trabalho de toda uma equipe, né? Eu estou aqui, com esse rosto, essa fala, mas certamente isso é fruto de um trabalho de muitos homens, muitas mulheres e um SUS forte que a gente vem tentando construir dentro da cidade de Florianópolis há alguns anos já. Felipe, a participação da população também foi importante, não é mesmo? Porque a prefeitura, muitas vezes até criticada com algumas ações restritivas, isso é normal, né? Não é para agradar todo mundo, é para fazer aquilo que tem que ser feito, mas a população também compartilhou de boas iniciativas respeitando aquilo que foi colocado, que foi solicitado pelo governo. Sem dúvida nenhuma, acho que esse foi um dos pontos fundamentais para que, de fato, as medidas, né, o conjunto de medidas propostas para a cidade funcionasse. Acho que desde um primeiro momento, a equipe de saúde aqui e também com o gabinete, da prefeitura, conseguiu pensar que a melhor resposta aconteceria se a gente seguisse as melhores evidências científicas, com as melhores experiências internacionais, as ações de gestão fossem rápidas na cidade. A gente foi, uma das primeiras cidades a colocar os decretos, a máscara para todas as pessoas, as restrições, o transporte coletivo fechado e principalmente também serviços e profissionais de saúde com cultura de aprendizagem e inovação, né? A gente viu que é uma atenção primária, uma rede de saúde, um SUS que pensa o tempo todo em como colocar novas tecnologias. Hoje é possível fazer praticamente o cuidado de muitas, da própria suspeita de uma síndrome respiratória, que pode ser um caso de Covid, sem sair de casa. Então, todas as situações foram ações muito importantes que foram pensadas e realizadas
para a gente conseguir enfrentar. Mas nada disso seria possível se a população não aderisse, não entendesse que é um momento de muita dificuldade manter e fazer o isolamento, as restrições, mas que esse é o impacto fundamental para que tenha resposta. Hoje a gente sabe que o isolamento, as restrições são os melhores, é onde a gente consegue os melhores resultados em todos os níveis, né? Todas as experiências internacionais mostram essa situação e isso é um fruto do resultado que tem acontecido aqui na cidade. Legal, doutor. De todas as ações que foram colocadas em prática, muitas com o mesmo objetivo, quais o senhor elenca que foram as principais, aquelas que realmente não teria como chegar nos números que temos hoje se não fossem elas colocadas em prática? Quais foram as principais? É um conjunto de ações, com certeza, né? Eu acho que do campo da saúde, a gente ter olhado e entendido que a identificação precoce de casos pela atenção primária, pelas UPAs, né? Tanto de casos leves, tanto de casos leves quanto de casos moderados, essa testagem de todos esses casos, não só casos complexos, isso foi outro ponto. Além disso, as ações de isolamento, de restrição focalizado dentro das pessoas, com monitoramento dos casos. Então, isso foi algo que realmente foi uma sequência para a saúde muito importante. Outro ponto foi essas atividades sempre com planejamento, né? A gente olhava, fazia as ações, percebia os números, fazia uma vigilância dos números e aí sim a gente tomava decisões planejadas de se devemos abrir ou não, sempre respeitando a resposta que ia ter, tanto do ponto de vista da dinâmica da infecção, da dinâmica da epidemia, assim como também o quanto a população aderia às medidas de restrição, de uso de máscaras, de lavagem de mãos, as medidas comportamentais. Então, certamente é um conjunto entre a construção de ações em saúde, como também da resposta da população, enfim, dos empresários e de todos os outros setores relacionados à resposta dentro do enfrentamento da epidemia pela população e pela cidade. Doutor Felipe, eu gostaria de pedir ao senhor uma análise, com toda a experiência que o senhor tem, uma avaliação no cenário nacional, das medidas que foram feitas no cenário nacional, mas eu não vou pedir porque eu sei que o senhor está focado em Florianópolis. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: quais foram as dificuldades que a equipe de Florianópolis encontrou diante de barreiras que foram colocadas ou de ações distintas no cenário nacional? A Prefeitura de Florianópolis encontrou dificuldades para exercer aqui a ideia que tinha, o projeto que tinha? Com certeza, a cidade tomou um protagonismo e olhou para si e para os seus cidadãos e entendeu que seria fundamental fazer as ações do que deveria ser feito para melhor proteger, tanto, enfim, em termos de enfrentamento da epidemia, do crescimento dos casos e a redução do número de mortes e internações desnecessárias. Então, a cidade tomou ações sempre avante, sempre tentando pautar o que ela acreditava, o que ela via que era fundamental. A equipe de saúde, enfim, todos os seus gestores pensaram nisso. Claro que quando a gente se viu diante de situações em que a gente não tinha testes, a gente tomou a decisão de comprar testes pela cidade. Quando a gente estava diante de uma situação em que só notificavam, só testavam casos graves, a gente tomou decisões de, mesmo assim, procurar fazer a testagem em casos leves e moderados. Quando a gente estava com dificuldade que as pessoas mantessem o isolamento, se construiu uma proposta de hotéis em que as pessoas que têm dificuldade ou não têm condições de isolamento, façam isolamento. Quando a gente não tinha uma legislação clara sobre o trânsito de pessoas em viagens nacionais e internacionais, aeroportos, a gente fez uma barreira sanitária no aeroporto. Então, a gente tentou tomar um protagonismo, uma decisão, sujeitos da sua própria realidade, digamos assim, para que a gente tomasse as decisões e conseguisse construir para a cidade, enfim, para a região da Grande Florianópolis, ações que protegessem os seus cidadãos. Legal. Independente das atividades internacionais. Doutor, eu tenho duas perguntas aqui, a gente tem o tempo já se esgotando, mas rapidinho. Primeira delas, o senhor acredita que com esses números positivos na saúde pública e com ações rápidas que foram tomadas, a economia também volta a girar de forma mais rápida, os prejuízos serão menores e o que vai ser ainda colocado de restrição a partir de agora? Duas perguntinhas aí bem rápidas para o senhor, para a gente encerrar.
Com certeza. Bom, não sou eu que digo, né? As evidências que mostram de experiências anteriores e o que tem acontecido nas outras experiências internacionais em pandemia. Quando a gente tem menos mortes, menos uma população com menos doente, digamos assim, o retorno da economia ela sempre acontece mais rápido. Quando isso acontecerá, a gente vai lidar com planejamento, olhar para essas situações. Esse é o grande desafio da cidade para agora, é realmente conseguir fazer com planejamento essa flexibilização, construir esse novo normal das atividades, da circulação, do trabalho. Esse é um ponto muito importante e que não há dúvida de quanto menos a gente tiver uma população doente, mais fácil é o retorno econômico das suas atividades de trabalho. Com relação às restrições, hoje, a gente, se for olhar de fato, temos restrições grandes no transporte coletivo, nas escolas, em aglomerações, shows. Todos esses pontos serão olhados e vistos ponto a ponto. Toda vez que a gente fizer uma atividade, fizer uma flexibilização ou uma restrição, nós vamos olhar para os números, fazer uma vigilância dos números, porque de fato isso que vai mostrar para a gente se a gente está no caminho certo, se está possível ou não, nessa construção do novo normal das atividades, do trabalho e da circulação de pessoas. Muito bom, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Estamos sempre à disposição aqui para informar. Felipe Perini, médico infectologista da Prefeitura de Florianópolis. Um bom trabalho para os senhores. Obrigado. Tudo de bom.